Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Nós pensamos que, ao longo da história, com o desenvolvimento da tecnologia, com mais conhecimento, o homem tenha evoluído. Mas, quando nós lemos nas Escrituras Sagradas, de tempos bem mais antigos, onde não existia energia elétrica, onde não existia quase que nenhum conforto, nós podemos observar que o homem não mudou. A maneira dele agir é a mesma. A ganância está presente, a questão de injustiça, da falta de equidade é algo normal, como nos nossos dias. Pessoas que deveriam estar ocupando e exercendo a autoridade de maneira que fosse para o bem de todos, não. Usa em benefício próprio, usa do seu poder, da sua autoridade, para buscar os seus interesses, defender os seus interesses, para enganar, roubar, para usufruir, explorando os outros. O ser humano não mudou. Nós lemos isso lá em Miqueias, no capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva, o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam, se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Ou seja, o que mudou? Nada. Trata-se de uma questão de natureza humana. E pensamos, mas isso são pessoas que não conheciam e não tinham a lei de Deus? Não, Miqueias está falando para a nação de Israel. Nós precisamos entender isso. Não se trata de ter a lei, de saber sobre Deus. Nós precisamos entender que a natureza humana é assim, tá? Podemos ter pessoas que praticam mais o mal contra o próximo e tem outros que praticam menos, mas é a natureza humana. Tendo o poder, tendo a autoridade, exercem com maior intensidade. Mas o que Deus espera de nós? Que nós compreendamos que essa é a nossa realidade, como ser humano, que o mal está em nós e que não pensaremos duas vezes em agir contra o próximo. Por isso, na oração do Pai Nosso, nós dizemos: guarda-nos do mal. Mas é do mal que está em nós, não do mal que os outros podem nos fazer. Por isso, nós precisamos conhecer o nosso Deus, conhecer a sua salvação, conhecer que Cristo veio fazer, pois ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu e ressuscitou para nos comprar para Deus. O que precisamos fazer? Nos sujeitar a Cristo, reconhecer ele como aquele que é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Que a obra que ele realizou nos tira das trevas, dessa falta de conhecimento, de entendimento, falta da salvação de Deus. Ele nos faz um novo ser. Ele nos salva pela graça. Não é obra que a gente possa fazer. Não é o nosso empenho, o nosso esforço que irá nos salvar. Mas é termos a consciência que ele nos salvou e nos fez um novo ser, uma nova criatura, quando nós nos submetemos a ele. Nós, como ele ensina, nascemos de novo. Nascemos do Espírito, somos reconciliados com Deus. De maneira que a gente possa, tendo sido capacitado por ele, tendo recebido um novo coração e uma nova vida, possamos viver neste mundo como um filho de Deus, como Cristo, sendo seus imitadores. Salvos pela graça, por causa daquilo que Cristo fez na cruz em nosso favor, morrendo e ressuscitando e nos resgatando, tirando das trevas, nos libertando do domínio do pecado e nos fazendo servos da justiça, para que a gente viva neste mundo como ele. Ele nos capacitou para isso. O que nós precisamos fazer? Ter a consciência de que essa é a obra dele e que precisamos conhecer o nosso Deus. Fazer a jornada de santificação, que nada mais é do que nos despirmos da natureza humana e nos revestirmos de Cristo, ou seja, deixarmos as atitudes da carne e praticarmos a justiça, andarmos segundo as virtudes de Deus, revelando o seu reino neste mundo como Cristo, pois para isso existimos, para revelar o reino, manifestar a glória de nosso Deus.
encher a terra com conhecimento dessa glória. Fazemos isso quando nós estamos conscientes de quem somos e do que recebemos de Deus, não por merecimento. Por isso a gente não pode andar segundo a natureza humana. Devemos rejeitar toda a obra das trevas e só somos capacitados para isso quando nascemos de novo, quando nos submetemos a Cristo e andamos debaixo dessa vontade. Que a gente possa entender, compreender estas coisas e nos sujeitarmos ao nosso Deus e nosso Pai, honrando e glorificando o seu nome, mas conscientes do que Ele fez para vivermos, não nos empenharmos por nós mesmos neste desejo de ser agradável a Deus, mas nós o agradamos quando entendemos a obra que Ele realizou e nos submetemos, reconhecendo que dependemos inteiramente dEle para vivermos neste mundo como lhe agrada. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.